Tudo bem, pessoal. Agora a gente vai falar seca, cerrado. Vou trazer para conversar com a gente José Eugênio Figueira, que é especialista em cerrado, doutor em ecologia pela Unicamp e professor de biologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eugênio, muito obrigado aqui pela presença. Eugênio, saiu uma pesquisa do Mapa Biomas revelando que a área queimada no cerrado aumentou 221%. Primeiro, queria uma avaliação sobre essa pesquisa. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Bom, boa tarde, eu agradeço o convite, né? E é importante falar sobre o que está acontecendo no momento, né? Então, a gente está enfrentando uma estiagem, considerada talvez a pior estiagem que o Brasil tem enfrentado nos últimos 700 anos, segundo algumas estimativas, né? E ela atinge 55% do território brasileiro. Então, realmente é uma coisa muito complicada. E, para complicar, a gente está vendo esses incêndios florestais, né, que estão pipocando por todo o território nacional, né, além de outras partes do planeta. Então, a gente tem... ontem, por exemplo, eu estava ouvindo uma reportagem sobre a NASA, que mais ou menos calculou que metade da superfície brasileira estava tomada de fumaça. Então isso é muito complicado. Olha só, em 2023, o Cerrado foi o bioma brasileiro com maior área desmatada. Então foi um desmatamento muito grande, ultrapassou até a Amazônia. E esse ano, com os incêndios, né, já foram consumidos cerca de 4 milhões de hectares de vegetação. Então é muito grave isso, né? A gente soma esse desmatamento e as queimadas no Cerrado, que estão acontecendo em outras partes do Brasil também, por exemplo, como o Pantanal, né? Mata Atlântica, essa seca na Amazônia, também seguida de incêndios florestais. Lembrar que a Amazônia é uma floresta úmida, né? Esses incêndios não seriam comuns lá, porque a umidade é tão elevada que não permitiria que eles acontecessem, né? Mas nós temos uma combinação extremamente complicada: seca, desmatamento e fogo provocado por humanos, né? Então, isso gera um ciclo que se retroalimenta, que é muito complicado. Eu acho que é importante, né, as pessoas pensarem sobre a situação nossa do Brasil no planeta Terra. Quando a gente olha a distribuição dos desertos no hemisfério sul, a gente vai ver que o Brasil, uma boa parte do Brasil, então, o centro-oeste do Brasil, a região sudeste, uma boa parte do sul do Brasil, estão numa região que deveria ser um grande deserto, né? Mas os climatologistas atribuem o fato de não ser deserto, então ser uma região, a gente tem o cerrado, a gente tem os campos, a gente tem as matas, como a Atlântica, por exemplo, né? E isso pode ser associado ao fato do cerrado ser uma grande caixa d'água, e uma boa parte da água que vem para o cerrado do Brasil, né, vem da floresta amazônica. Então, a água do Atlântico, né, as nuvens do Atlântico, elas entram na floresta amazônica, se somam à água perdida pelas árvores para a atmosfera, é uma quantidade enorme de água. Então, esse é o que a gente chama de transpiração das plantas, né? Essa água toda se junta e forma uma corrente que é barrada pelos Andes e direcionada para o centro-oeste, o sul do Brasil e o sudeste do Brasil. Então, são os climatologistas, né, deram o nome disso um nome para isso de rios voadores, né? Então, são eles os responsáveis pelas chuvas, né, que vão, por exemplo, matar a nossa sede, né, e vão sustentar o agronegócio brasileiro. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que associar é a preservação da vegetação nativa, dos cerrados, das matas, e focando muito também na floresta amazônica, na continuidade dessa caixa d'água, na continuidade da água que vem para o sul, sudeste, né, o centro-oeste do Brasil. Então, quando a gente perde a vegetação nesses biomas, a tendência é que eles se tornem cada vez mais secos. Então, lembrando, era para a gente estar numa região onde seria um deserto, né? E essa nossa vegetação, que é luxuriante, ela não permite que isso aconteça. Mas, infelizmente, né, o que está acontecendo, né, coloca isso cada vez mais próximo, esse risco cada vez mais próximo, né? Então, o que a gente precisa fazer é realmente cuidar da preservação da floresta amazônica, do cerrado, de todos os nossos ecossistemas. Manter florestas em pé, sem Muito queimar, bem. sem desmatar. Muito bem. José Eugênio
Figueira, especialista em Cerrado, doutor em Ecologia pela Unicamp e professor de Biologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Agradeço muito aqui a presença, professor. Espero encontrá-lo outras vezes aqui no Poder Expresso. Forte abraço para o senhor, um bom trabalho. Obrigado pelo convite.